Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos nesse projeto de leitura total da Bíblia em um período de um ano e você é nosso convidado a estar nessa saga com a gente. E vamos para mais um dia de leitura. Peço sua ajuda compartilhando, curtindo, para que mais pessoas possam ser alcançadas e possam estar com a gente nesse projeto e lendo e conhecendo mais de Deus através da palavra de Deus. Então vamos ler hoje a partir do capítulo 36 do livro de Gênesis e vamos para a leitura. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bezamate, a filha de Ismael, irmã de Neibote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, de Bazemate, que lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e todas as pessoas de sua casa e de seu rebanho, todo o seu gado, todos os seus bens, tudo quanto havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe do seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra e as suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então, Esaú, que é de Edom, habitou no monte de Seir. Essa é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas do monte Seir, que são entre os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Tímnera era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, os chefes de Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes são os filhos que nasceram a Reuel na terra de Edom. São estes os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, chefes Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isso é, Edom. Esses são os seus chefes. São esses os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ezer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã, e a irmã de Lotã é Tímna. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizom e Olibama, e a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã.
São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. E são estes os chefes de Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E esses são os chefes dos Oreus da terra de Seir. São esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belã, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerã, de Bosra. Morreu Jobabe, em seu lugar reinou Rusão, da terra dos Temanitas. Morreu Rusão, em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad, e no seu lugar reinou Samla, de Mareca. Morreu Samla, em seu lugar reinou Saul, de Rebote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aqubor. Morreu Baal-Hanã, filho de Aqubor, em seu lugar reinou Hadar. O nome da cidade era Paú, e o da sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesabe. São estes os chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares, os seus nomes, os chefes de Tímina, Alva, Gerete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Misbar, Magdiel e Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra, que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos disseram: você pensa mesmo que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho a seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho de Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim, o enviou ao vale de Hebrom. Ele se foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo nessas cisternas. Diremos que o animal selvagem o devorou, e vejamos o quão vai dar os sonhos dele. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Ruben disse mais: não derramem sangue.
Jogue o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhes façam mal. Rubem disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao seu pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-lhe a túnica de talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. E a cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando-se os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão? Depois escondemos a sua morte? Venham, vamos vender aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é nosso sangue. Os seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: O rapaz não está mais ali, e agora? O que vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam sua túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao seu pai com esse recado: Achamos isto. Veja se não é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar ele, porém recusou ser consolado e disse: Chorando descerei à minha sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Aconteceu por este tempo que Judá afastou seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali, Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher, teve relações com ela. A mulher ficou grávida, deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez, deu-lhe um filho, a quem ele deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida, deu à luz outro filho, a quem chamou de Selá. E ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: Tem relações com a mulher do seu irmão, cumpre a obrigação de cunhado e deu uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que também esse morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: Continue viúvo na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este com seus irmãos. Assim Tamar se foi e foi morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luta, Judá foi até onde estavam os tosqueadores e suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: Eis que o seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou suas roupas de viúva, cobrindo-se com o véu, disfarçou-se e sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse: Venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: O que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: Eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: Você deixa comigo alguma garantia até eu mandar o cabrito? Ele respondeu: Que garantia posso deixar com você? Ela disse: O seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela, ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas vestes
outra vez suas roupas de viúva. Judá entrou, enviou o cabrito por meio do Adonamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar no caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E, além disso, os homens daquele lugar disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passado quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sonora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: traga-no para fora, para que seja queimada. Quando estavam trazendo para fora, ela mandou dizer a seu sogro: estou grávida do homem que pertence a essas coisas. E disse mais: veja se conhece de quem é esse selo, esse cordão e esse cajado. Judá reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não dei a selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-o, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: esse saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. E depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zerá. Então, finalizamos aqui mais um dia de leitura. Sou muito grato pela sua participação, por você estar até aqui conosco. Peço novamente sua ajuda, que você venha se inscrever, comentar, curtir, aumentar o engajamento para que mais pessoas possam ser alcançadas. Mais uma vez, obrigado. Até amanhã, no nosso próximo dia de leitura. Tchau, tchau.